Privilégio nessa noite de ouvir o pastor Heitor trazendo a mensagem. Deus te abençoe, pastor Heitor, poderosamente, e vou orar pelo Senhor. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, usa o teu servo, pastor Heitor, Pai, na ministração da tua santa palavra nessa noite. Unge o teu servo, que ele possa falar iluminado, inspirado pelo teu Santo Espírito. Teu servo tem sido uma bênção, ó Pai, usado pelo Senhor poderosamente. Eu creio, ó Pai, que nesta noite o Senhor vai usar mais uma vez o teu servo poderosamente. Abençoa o pastor Heitor, cura, Senhor Deus, a irmã Zilda de toda enfermidade, abençoa suas filhas, seus genros, os seus netos, abençoa toda a sua família, Pai. Pai, nós oramos no doce nome, no precioso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Pedi ao pastor para me arrumar uma girafa. Eu gosto desse bicho na hora de pregar. Se você colocar a girafa lá de baixo, eu acho que só fica melhor, né? Queridos irmãos em Cristo, mais uma vez eu tenho o privilégio de estar nesta igreja. Eu que já sou um pastor na fase, eu diria, mais avançada da vida, não velho, porque velho é uma coisa que para mim não existe. Eu desconheço, para mim, a condição de velho. Também não me preocupo com a questão de morte, eu não tenho data na agenda para morrer. Então, vou tocando a vida na esperança de que Cristo chegue aqui e a gente suba logo inteiro e completo, fica mais barato, a viagem fica mais barata, né? Mas é claro que, para quem já está com 51 anos de ministério, a gente não é muito mais convidado para pregar. Aqui na região eu sou convidado só por esta igreja, pela primeira de Ubá. Preguei recentemente também na igreja Pia 49. Me convidaram também. Fizeram a loucura de me convidar. As outras não. As outras não convidam o pastor velho, etc. Até porque os velhos já não têm uma mensagem agradável para este tempo, né? As mensagens hoje são muito atualizadas, contemporâneas. A gente começa a falar a verdade, o pessoal começa a pular, reclamar, não gosta não. Especialmente domingo de manhã. À noite, já que não nos convidam para domingo pela manhã, à noite então nem confiam na gente não. Mas eu estou pouco ligando para isso. Eu já preguei o bastante e continuo pregando através de outros meios, certo? E eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me tem dado. Eu quero ler, permaneçam sentados como estão, o Evangelho de João, capítulo 1, 1 a 4, e depois em Apocalipse 19, versículo 13. De 1 a 4, em João, nós encontramos esta escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E lá em Apocalipse 13, 19, 13, encontramos esta escritura também. Estava vestido, isto é, o Cordeiro de Deus, né?
estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Que o Senhor Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre a maior expressão do ser, que é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é conhecido, anunciado por toda a Bíblia, como sendo o Cordeiro de Deus. E isso foi anunciado já bem no princípio da história, quando foi dito pelo Senhor, no contexto da experiência malversada de Adão e Eva, de que a cabeça da serpente seria pisada por aquele que seria descendente da mulher. E esse era o autor de tudo, de toda a história, Jesus Cristo. A palavra verbo, nós estamos acostumados com ela, das igrejas evangélicas, como um sentido de Jesus Cristo. Mas no estudo de língua portuguesa, nós conhecemos um componente chamado verbo, que se conjuga. Em outra palavra, poder-se-ia dizer que se declina. Mas o verbo, ele expressa ação, estado, qualidade. Pode expressar outras coisas, mas principalmente ação, estado e qualidade. No caso de Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus. Ele é o mesmo que foi anunciado por Deus a Moisés lá no início daquela epopeia de retirada do povo de Israel do Egito. Ele foi anunciado como sendo o Eu Sou. E o Eu Sou é exatamente um dos verbos mais comuns de todas as línguas, que é o verbo ser. No inglês é o to be. E vai por aí afora. Cada língua tem o seu verbo que significa ser. Esse Eu Sou anunciado por Deus a Moisés é, na verdade, um estado perfeito e completo. Por exemplo, ele expressa que Deus é um ser absoluto, sem princípio, sem meio e sem fim. Tudo se resume no que ele é. Quando dizemos que Deus é bom, é pouco, porque esse Deus que é bom é também justiça. Quando dizemos que Deus é amor, é pouco, que também ele é verdade, é o Pai da vida, enfim, ele é tudo. Ele compensa, reúne todos os seus atributos no seu ser, que é um estado, uma condição absoluta. Na verdade, queridos irmãos e amigos, não existe nenhuma língua neste mundo que não use verbos. E verbos, na verdade, dentro da linguística é um problema. Conjugar verbos não é fácil. Tem o modo indicativo, tem o subjuntivo, tem, enfim, outros aspectos. E muita gente conjuga os verbos erradamente. Usa o subjuntivo em lugar do indicativo, certo? Bom, mas de qualquer maneira, quando a gente está orando, não tem problema não, que Deus tem um corretor de ouvido lá. Ele ouve pelo sentido, pela intenção, não pela expressão vernacular. Mas quando nós estamos falando aqui embaixo, podemos dizer uma coisa e as pessoas entenderem outra. Uma das formas mais difíceis de usar o verbo é a forma imperativa. O imperativo é complicado, é uma ordem. Bom, todas as línguas têm verbo. Na verdade, também no que diz respeito ao Criador, tudo vem do grande Eu Sou, do verbo primeiro. Só que esse verbo primeiro, que é realizador de todas as coisas, não era um ser isolado, como muitas religiões pensam.
E às vezes até os evangélicos pregam e ensinam. Algum tempo atrás, estava pregando na igreja da qual eu era membro, era o vice-presidente da igreja lá, segunda igreja batista, a igreja batista central de São João del Rei. E eu falei que é um erro quando a gente ora ao Espírito Santo, e é erro. Jesus Cristo ensinou que a oração deve ser dirigida ao Pai em nome dele. Quem encaminha a oração é o Espírito Santo. Preguei e orientei quanto a isso. Na saída, uma irmã de uma outra denominação que estava lá me encarou e quis briga comigo. Mas o Espírito Santo é Deus. Eu sei que ele é Deus, mas não veio para isso. A função do Espírito Santo na terra é consolar, converter, ensinar, mas não é receber oração. Ele não tem o que fazer, porque ele não veio para isso. Se mandar uma oração para Jesus, para o Espírito Santo, ele vai dizer, ué, estou sabendo que não tem nada. Não tem nada com isso, não. Se encaminharmos uma oração para Jesus Cristo, também estamos fazendo errado. A oração é a Deus, em nome de Jesus, e quem a encaminha, quem a produz no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Tudo vem do grande eu sou. O que a Bíblia diz é aquele que é, que era e que há de vir. O verbo de Deus. Mas quanto a Jesus Cristo, ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E nessa condição de unigênito Filho de Deus, procedente de Deus, encaminhado para a terra, para aquela virgem, pelo Espírito Santo de Deus, esse verbo é o Criador de tudo, é o próprio Deus encarnado, o que realiza a vontade de Deus em todos os seus aspectos. Mas como verbo, ele não apenas é, ele tem outros predicativos. Ele salva, mas esse mesmo eu sou que salva, na ausência da fé e da conversão, ele condena. No ato final, ele julga, ele prende, ele é amor, ele é perdoador. Vamos dividir aqui para algumas considerações em alguns pontos que deve manter os irmãos acordados até meia-noite, talvez. Jesus é o verbo de Deus, isto é, a ação, pois sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nesta sexta-feira eu gravei aqui no estúdio da Rede Ágatos, no centro, cima da Drogaria Tamoio, lá no quarto andar, gravei um programa que deve ser o primeiro a ser exibido na minha TV a cabo no início, final de julho, talvez, no máximo. No meio ao final, quando ela entra no ar. E foi exatamente a astronomia em perspectiva, uma visão geral do universo, com duas pessoas lá, de altíssimos conhecimentos, e eu, controlando a entrevista, fazendo papel de bobo, mas levando a coisa para frente. Mas não sou tão bobo como as pessoas pensam, não. Né? Não sou, não. Também não sou tão velho assim para ser bobo mais. Né? Eu continuo mais ou menos. E especulamos sobre o universo todo. Falamos sobre a nossa Terra, que é o terceiro planeta por ordem de afastamento do Sol. E Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e um tal de Plutão que dizem que é um planeta anão. Júpiter tem 67 satélites. A nossa Terra só tem um, que é a Lua. Júpiter engole a Terra facilmente em tamanho, de tão grande que ele é. O Sol é 1.500.000 vezes maior do que a Terra. Mas o Sol, esse Sol já é um Sol de quinta grandeza. Maior do que ele existe de quarta, terceira, segunda e primeira. O nosso Sol já está caduco.
está morrendo. Mas diz os cientistas que vai viver ainda durante 5 bilhões e meio de anos. Não creio, não. Está muito velho do meu gosto. Bom, mas esse Sol é uma estrela. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais ou menos de 300, alguns autores dizem 1 bilhão, mas em geral falam em 300 milhões de estrelas. A nossa galáxia. Cada estrela é um Sol. Em torno de cada Sol tem dezenas ou até centenas de planetas, muitos possivelmente do tamanho ou até maiores do que a própria Terra. Só que essa galáxia aí, com 300, 400 ou 1 bilhão de estrelas, não é a única. Existem milhares delas no universo. O telescópio espacial Hubble, que já está desatualizado, está só trabalhando, fazendo hora extra, porque não está ganhando nada, não tem nada para fazer, fica trabalhando. Ele foi lançado em 1990 e até 1995 ele já havia descoberto 3.000 novas galáxias. Agora foi lançado, há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos, o James Webb, muito mais moderno. Já foi lançado de modo especial, não foi em foguete, foi a partir da plataforma, muito mais moderno. Ele descobriu recentemente que estão surgindo galáxias novas, começando agora e se expandindo. Isso derruba a teoria do Big Bang, que teria sido ali, naquela explosão que começou tudo. Não estou dando aula de astronomia, não. Mas o James Webb já descobriu mais um monte de galáxias, inclusive comprovando que o Big Bang é uma falácia. Hoje eu recebi a mensagem de um cientista japonês que já explica outra coisa. O universo todo seria um grande buraco negro. A verdade é que ninguém explica nada. Porque tudo começa em Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o agente de Deus para realizar tudo. Realizou da criação do universo, que cientificamente está em expansão, não sei para onde. Da criação do universo, a viabilização da vida na Terra, fez a luz acontecer, ajudou o Pai a fazer o homem, a expressão façamos o homem à nossa imagem semelhante mostra que não foi um só. Não tem nada a ver com a culpa, porque isso foi consequência do livre-arbítrio e da decisão errada que Adão e Eva fizeram, porque eram livres, tanto quanto nós somos livres, mas se dispôs naquela ocasião vir como homem para morrer em nosso lugar, na condição de homem. Irmãos e amigos, tudo que se conhece na terra foi realizado por Cristo em Deus. Ele o fez. E o que nós, os homens, fazemos pela inteligência que também veio de Deus por Cristo. Nada nem ninguém consegue explicar o universo e a vida sem Deus. E a vida sem Cristo. Ele é o verbo principal, é a ação de Deus no universo. Tanto quanto é a ação de Deus em nossas vidas, fazendo com que nós aconteçamos, nos transformemos em pessoas de fato e de direito, sobretudo busquemos a regeneração, a salvação, por liberdade, que é algo que também vem de Deus. Um terceiro ponto é que Jesus é o verbo de Deus que criou a vida, e nessa vida, nesse complexo todo, vai o homem que ele criou também. A imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, a semelhança do Pai. Ou seja, olhar para o ser humano, ele lembra Deus. Pelo Espírito
que nós temos, que veio de Deus, nós nos identificamos com Deus. Mas ao homem caído, ao homem no pecado, ao homem na desgraça, olhar para o homem, quantas vezes nós vemos o diabo, que nada mais é de um produto fatídico de alguém que também teve liberdade de servir e servir eternamente a Deus, optou por invejá-lo e trabalhar contra os seus desígnios. Mas interessante que ele nos criou imagem e semelhança deles, mas não criou só a vida animal. Quando ele criou o gado, seja qual for, o cão, o gato, o que quer que seja, ele não criou esses seres como que dotados de inteligência, de capacidade de prosperarem, de capacidade de terem entendimento sobre si mesmo e sobre as coisas todas. Não. Criou apenas alma vivente. Um ser puramente anímico. Eu sou tricotomista. Amarildo, você é? Tem que ser, não, senão eu nunca mais compro também lá, né? Os pastores aqui tem que ser também. Eu sou tricotomista, porque tá algumas pessoas, até pastores, que são dicotomistas. Acreditam que o ser humano é corpo e alma ou espírito. Alma e espírito é a mesma coisa, não é não. Alma é a vida material. Corpo é a matéria. O espírito é o que veio de Deus. Não se preocupe, não vá orar pelo seu cachorro para ele não ir para o inferno, porque ele não vai mesmo, porque ele não tem espírito para ir para o inferno. Seu gato de estimação, eu tenho um gato maravilhoso, não é meu, da minha filha mais velha, Sushi, que é o nome japonês, mas ele é preto, passou o dia lá em casa hoje. Não é nada, tem nada contra os pretos, não, ele é preto, só isso, só um detalhe, né? Conversa com a gente, é um gato extraordinário, mas eu não me preocupo com a vida dele na eternidade, porque não existe eternidade para ele. É só corpo e alma. Mas em nós, Deus injetou, soprou o seu espírito, tornando-nos semelhantes a ele. Daí vem a nossa inteligência com a qual questionamos ao próprio Deus, às vezes. Às vezes até na oração, ó Senhor Deus, por que tu não nos atendes? Estou orando há tanto tempo com esse problema, meu filho nas drogas, com isso, aquilo, por que tu não nos atende? Perguntar a Deus por que Deus não nos atende. Ele não tem que dar explicação a ninguém. Ele não tem que dar explicação a ninguém. Ele é Senhor e sabe de tudo, porque a vida de cada um, embora esteja nas mãos dele, é administrada pelas pessoas. E as pessoas que a conduzem, ora para o bem e ora para o mal. Ele nos deu livre-arbítrio, e a você e a mim. Tive o privilégio de batizar o pastor Silvio aos 9 anos. Aos 7 anos eu me converti. Especialmente minha mãe não me deixou batizar mais cedo. Fui batizado aos 12 anos. A regeneração, Deus fez por Cristo naquele momento. Transformou a minha vida. Ele é o verbo de Deus, que cria vida, e mesmo quando essa vida se perde, ele a recria em Cristo Jesus. Amém. Jesus é o verbo de Deus que sustenta a vida. Jesus, o Filho de Deus, disse, eu e o Pai somos um. Mas na hora de morrer pelo pecador, ou pelos pecadores, por mim, pelos irmãos e por você, meu amigo, ele orou ao Pai como quem separado, sabendo que o Pai não iria lhe atender, que a vinda dele ao mundo foi por decisão dele, ele não foi obrigado. O Pai não disse, você vai na mar, garoto, você vai morrer. Ah, mas eu não quero, mas você ajudou a fazer aquela confusão, você vai. Foi assim, não. Ele veio por decisão dele, como um cordeiro. O cordeiro não sabe que está indo para um sacrifício. Ele não sabe. Mas ele sabia
Foi decisão dele. Somos filhos de Deus e ele disse, eu e o Pai somos um. Não cai, meus queridos irmãos e amigos, uma folha sem que Deus o saiba. Não se movimenta um vento para qualquer lado se Deus não o comande. É por isso que ele cuida de nós. E nesse cuidar de nós, ele propiciou a vida eterna. É uma coisa maravilhosa, porque ser criado como um animal, e nós também somos animais, fisiologicamente falando. Um cachorro funciona fisiologicamente do mesmo modo que nós. Nós funcionamos do mesmo modo que eles, mas não sejamos cachorros. E não adianta nada, por mais adestrado que eles sejam, também jamais serão humanos. Ao cuidar de nós, Deus propiciou o que é mais importante. Concedeu-nos o privilégio de sermos iguais a Ele, para poder nos levar à presença dEle. Ele só terá nos céus seres humanos. Ele não vai ter animal de estimação, não. Não vai. Eu tenho certeza que muita gente na terra diz, seria tão bom que eu morresse fosse com Cristo para levar meu cachorrinho. Não, esquece. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas eu gosto tanto deles. Algumas pessoas dizem, eu amo esse cachorro, eu amo esse gato. Você pode amar o cachorro, desde que seja seu marido. Mas, por favor, não faça isso. Ele nos fez semelhantes a Ele para ter nos céus eternamente abundância de seres iguais a Ele, na proporção exata da competência. Nós não seremos deuses. Mas não nos assustemos que a Bíblia chega a se referir em algum lugar, vós sois deuses. Isso carece de ser estudado. É por isso que Ele cuida de nós, para nos ter eternamente da melhor maneira possível. Ele que quer salvar você, é porque Ele quer preservar a sua vida em vida eterna, e não caia na morte eterna, que é uma existência sem solução alguma no inferno. E o inferno não foi feito para os seres humanos. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, porque eles bem o merecem. O ser humano não. O ser humano não. Jesus é o Verbo de Deus que veio para nos dar uma vida ainda mais abundante, uma vida melhor do que a que se possa ter aqui na Terra. Tem muita gente que vive maravilhosamente na Terra. Literalmente em cima de dinheiro. São aqueles que enchem o colchão de dinheiro. Parece brincadeira, tem gente de Itapiruna assim. Infeliz, miserável, doente, sem esperança, pecador, confiando só no dinheiro. Coitado. Jesus Cristo veio como Verbo de Deus para nos dar uma vida abundante, a melhor, a mais rica, a mais maravilhosa. Nós não vivemos como animais, somente de modo fisiológico. Funcionamos como os animais. Pensamos como deuses. Cuidado, não estou dizendo que o ser humano é um deusinho. Não é isso, não. Temos inteligência. Às vezes eu me surpreendo lendo a Bíblia, porque leio a Bíblia pelo menos 3, 4 vezes por dia. À noite, rigorosamente, pela manhã, rigorosamente, e ao longo do dia, quantas vezes? No meu trabalho, no meu lidar. E leio textos que já li centenas de vezes. E Deus mostra verdades ali que eu desconhecia. Mostra coisas que eu não tinha visto anteriormente.
Como é que Deus mostra? Agindo na minha mente. Isso não acontece na cabeça de um gato. Isso não acontece na cabeça de um boi. Mas acontece na cabeça de seres humanos que se expressam pregando coisas inusitadas, expressões maravilhosas, capazes de mover o coração do perdido. Por quê? Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo nessa noite essa mensagem, saiba de uma coisa. Até um hino que diz isso. Você tem valor. Só que seu valor não pode ser mensurado, medido pela sua cultura, nem pela sua inteligência, nem pela sua beleza, ou pela sua feiura. Não pode. O seu valor está na sua condição de ser semelhante a Deus. Porque nessa condição, ele pode operar na sua vida tudo, mas sobretudo a salvação, que é algo que vem da inteligência de Deus também. E com isso, ele dá ao ser humano, fisiologicamente um animal, a possibilidade de ter vida eterna. Alguém pode dizer, mas o perdido também não vai deixar de existir. Não, mas isso não se chama vida, isso chama-se morte eterna. Todos que vão para o inferno, amargando uma eterna separação de Deus, isso não é viver, isso é existir sofregamente, isso é a morte eterna. Jesus é o verbo de Deus que deu a vida pelos pecadores. Ele deu a vida para resgate. Se colocou como cordeiro. Cordeiro é o substituto. Ele morre em lugar de. Não adianta fazer isso hoje, matando boi, carneiro ou qualquer outra coisa, achando que os seus pecados podem ser levados por aquele coitadinho que não... Não. Ah, mas no Velho Testamento existia isso como modelo. Era Deus ensinando, mostrando que um dia o Cordeiro perfeito viria para levar os nossos pecados. Os meus pecados e os seus pecados. Você pode dizer, mas pastor, eu sou normal. Eu não sou um pecador, eu nunca matei, nunca roubei. Não vivo falando mal de ninguém. Eu nunca adulterei, pode ser. Besteira, está perdendo tempo. Não adianta nada você deixar de fazer certas coisas e mantendo a condição de um ser distante de Deus. Você pode ser, no máximo, uma boa pessoa, socialmente correta, politicamente correta, mas você está perdido do mesmo jeito. Nós não podemos regenerar a nossa vida. Não nos é dado isso. O que acontece para a salvação é uma regeneração. Aquela vida de pecado, da carne, ela sofre uma reciclagem parcial. É parcial. Porque a nova vida é só do Espírito, ela não é da carne, não. Os crentes aqui estão sabendo do que eu estou falando. Que todos os salvos mesmo, filhos de Deus, pensam em bobagem. Ou não. Ou só eu que penso. As mais santas mulheres daqui, quantas vezes já pensaram em... Não falam com o marido, não, por favor. Não fala com ninguém. Os homens, os mais santos, os grandes pastores, você não, né? Já pensaram? Certa vez te perguntaram a Billy Graham numa entrevista, lá pelos seus 80 anos, pastor, ao longo de seu ministério, o senhor já foi tentado pelo dinheiro? Já. Foi tentado pelo poder? Já. Foi tentado pela fama? Já. Foi tentado pelo sexo? Já. Alguém pode dizer, Billy Graham? Não pode. Aquele pregador
Não pode. Pode, e sim, porque todos nós estamos na carne. A carne não se converte. A nova vida é do Espírito. É o Espírito Santo que nos transforma. Agora, quem é fraco? É a carne ou o Espírito? A carne. Então, o Espírito que é forte, use-o para dominar, enjaular, controlar a sua carne, fazendo isso através da sua vontade, ainda que você deseje, não cometa, porque isso é ser crente em Cristo. Jesus é o verbo de Deus, o Cordeiro fiel. Nós vemos aquela experiência de Abraão lá com Isaac. E ele o levava, Deus pediu que ele o levasse para o sacrifício, e ele disse, tá bom, vou levar, vou fazer isso. Obediente. Ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus ia prover a solução. Mas ele obedeceu. O filho dele não estava sabendo de nada, mas era um defuntinho andando, porque ele ia morrer ali. Não fosse a ação de Deus, impedindo que Abraão o imolasse e apresentando-lhe um cordeiro para morrer em seu lugar. Aquilo ali é a perfeita figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que não tinha nada com o pecado da humanidade, culpa nenhuma, não sabia nem o que estava fazendo ali e morreu. Foi um ensino perfeito. Ele foi, Jesus Cristo, para o sacrifício sabendo. Por quê? Porque ele estava tomando o lugar dos homens conscientes dos seus pecados. Tanto quanto eu estava consciente do meu pecado quando aceitei Jesus Cristo, mesmo com 7 anos. Quanto você que está me ouvindo agora, você está consciente dos seus pecados? Sim. Não tenta fugir. Não, eu sou igual a todo mundo. Eu sei, você é perdido igual a todo mundo. E é só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu exatamente para lhe substituir, para me substituir. E finalizando, Jesus é o Verbo de Deus. E nessa condição ele é também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele é o soberano maior, é Deus. E fez Jesus Cristo, seu Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele reúne todos os poderes de um verbo, de ação. Toda a qualidade maior expressa por um verbo, a santidade. Todo o estado que completa a ideia de verbo, ou seja, glorificado, o Rei eterno. Este Jesus que espera que nós cheguemos à sua presença em santidade, mas, sobretudo, espera que você, meu amigo, o aceite como seu Senhor e Salvador. Ele mesmo disse, enquanto aqui estava, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. É muito importante o poder de Deus em Cristo Jesus para fazer milagres. É. A transformar a água em vinho. É. E foi. A multiplicar pães e peixes, isso 2 vezes. A ressuscitar mortos e curar em pessoas com lepra e tantas outras coisas. A expulsar demônios, sim. Tudo isso foi muito importante só para mostrar que ele era poderoso. E o poderoso Filho de Deus. Porque ele não veio. A obra dele não consistia em curar ninguém e não consiste. Não consiste em alimentar ninguém e não consiste mesmo. A obra dele é salvar o pecador. E o apóstolo Paulo disse, qual é o seu principal? Se Paulo era o principal, onde eu fico nessa fila? Se Paulo era o principal, onde nós ficamos nessa fila?
Mas não importa. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe os queridos amigos, queridos irmãos. E faça prosperar e faça acontecer salvação no seu coração nesta noite. Amém.